Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ao pessoal que está vendo a gente pela internet também, sejam bem-vindos aqui a essa nossa palestra. Meu nome é Arnaldo, né? Arnaldo Luca, eu sou gerente de produtos aqui da CIM Software. Eu vou deixar o Léo se apresentar, Leonardo, se apresentar, que ele vai acabar falando mais do que eu nessa palestra aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a todos aqui, os que estão remoto, agradecer também à CIM aqui o convite para falar aqui sobre cobrança e parabenizar já o evento, né? Quem esteve aqui nas trilhas aqui desde o começo já deu para ouvir bastante coisa de um pouco que a gente vai falar aqui, né? Ou talvez conectar o que a gente ouviu até agora aqui. Então, eu estou no mercado há alguns anos, né? Já trabalhei em banco muito tempo, em cash management local, internacional, trabalhei em vários bancos, ABN, Unibanco, Santander, e fiquei 6 anos na Câmara Interbancária de Pagamentos, que agora é a Núcleo, né? Me desliguei agora da Núcleo, agora nessa virada de ano, em março, né? E por isso fui convidado aqui, acho, para falar um pouquinho dessa experiência minha com cobrança e, especificamente, como está evoluindo esse meio de pagamento aqui no Brasil e como a gente ouviu aqui do time da CIM, como isso está tendo abertura para expandir para outros países aí com uma oferta interessante. É isso aí. Então, eu, do meu lado, eu tenho um pouco de experiência aí no mercado financeiro, né? Ultimamente, eu estava trabalhando na ABBC, na Associação Brasileira de Bancos, né? Depois fiquei como consultor e acabei vindo aqui para a CIM. Trabalhei em vários bancos, acabei fazendo parte de grupos lá na Febraban, de compensação, de cobrança. Graças a Deus, só esses dois. E atuei muito na parte do sistema de pagamento brasileiro, desde os primórdios lá nos anos 2000. Né? Bom, para a gente começar a palestra, né? Pode passar o slide. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro. O que a gente imagina que vai acontecer com a cobrança bancária no futuro? Né? Porque falar de hoje está tranquilo. Hoje a gente... Aliás, quem aqui não tem um boleto para pagar hoje? Né? Quando chega dia 10, então é pior ainda, né? A gente tem boleto para tudo quanto é lado. Mas o que a gente imagina de futuro? Né? Receber em D0. Acho que essa é a principal... a modernização da cobrança trouxe isso. Uma parte dos boletos que são captados, pagos no dia, eles acabam virando... Né? Então, eu tenho tanto a informação como financeiro em D0. Né? E cá para nós, para quem já participou de cobrança, o Léo pode falar isso com mais propriedade, né? Procedente, para aquele cara que é o que põe o boleto, ele não quer saber do financeiro em D0, ele quer saber da informação de pagamento. Né? Eu sou da época que, para se abastecer um posto de gasolina, tinha que saber se a pessoa pagou a compra anterior. E a gente demorava, o banco demorava um pouquinho para fazer essa informação chegar até uma distribuidora. E até a gente, lá no saudoso Banco Auxiliar, a gente criou um sistema que chamava Relax e colocamos para dentro da Petrobras. E esse sistema dava informação em D0. Então, a informação já vem em D0, isso desde 1984, que essa é a captura da informação. O que você acha disso? Olha, aí eu acho que a gente tem que olhar, e concordando contigo, né, que o importante é a informação. E, de novo, eu queria fazer um parênteses aqui, para a gente, primeiro, nós vamos focar um pouquinho quando a gente fala cobrança é uma ação muito mais abrangente do que boleto bancário, né, do que boleto bancário. Então, vamos atuar um pouquinho no boleto bancário, mas depois acho que vale a pena a gente abrir essa discussão em cima dos diversos painéis que tiveram anteriores a esse, para mostrar que o ato de cobrar, ele está podendo, com a tecnologia, ser visto de forma com um espectro muito maior do que a nossa visão de boleto bancário. Mas vamos falar agora do boleto bancário. Eu acho que, como a gente já está vendo hoje, depois
Acho que a gente vai mostrar um pouquinho do volume do boleto bancário, o que tem acontecido. Ele tinha um crescimento orgânico, chegou no pico dele, agora começou já a ter uma queda no próprio boleto, né? Ele foi resiliente, né, até agora, frente a Pix e tudo mais, mas tem, dependendo do tipo de negócio, tem vários tipos de negócios, como aqui no Brasil não tinham lá muitas trilhas de liquidação para você poder cobrar, né? Por exemplo, o boleto nunca foi o queridinho do e-commerce, né? Que quem escolhia para pagar com boleto no e-commerce é porque tinha medo de pôr o número do cartão de crédito, não é porque era o melhor instrumento para pagamento, nem para quem estava vendendo o produto, nem para quem estava comprando, porque o cara você está comprando no e-commerce quer receber quanto antes o produto, mas tinha boleto lá, né? Apesar de ter aqui no Brasil arrecadação, débito automático para conta de consumo, água, luz e telefone, no modelo atual ainda, né? Não estamos falando ainda de Pix automático, várias concessionárias também usavam o boleto bancário para contas de alto valor, contas de consumo, energia de alto valor, usava o boleto bancário também. Então, de novo, por ser uma trilha de pagamento já integrada nos RPs e tudo mais, alguns setores foram usando o boleto, que era o que tinha, porque era boleto, TED e DOC, não era? Antes do Pix. Com a entrada do Pix, lógico que teve uma migração da PF toda para o Pix, né? A questão de fazer transferência é imbatível com o Pix, e na questão do boleto, alguns setores já estão caminhando para essa questão do D0, né? Tanto ter informação no D0, caminhando algumas indústrias também para Pix. E com o Pix recorrente vai levar outras indústrias, uma escola, alguma coisa assim, que ainda usa boleto bancário, com a possibilidade de conciliação, com base na informação que o Arnaldo falou, e eventual recebimento de crédito em D0. Tem vezes que o crédito em D0 não é a principal, o dinheiro não é a principal, mas a garantia que não vai ser mais refutada aquele pagamento, esse é o que vale na maioria das questões para um tesoureiro. Quando você fala para o cara lá que está vendendo o cachorro-quente na praia, não, puta, me dá o dinheiro aqui, eu te dou o cachorro-quente. Então, eu acho que tem aí, sim, setores que usam hoje a cobrança bancária, vamos chamar de boleto, porque eu quero deixar a cobrança com um espectro mais abrangente para a gente explorar depois, que historicamente usaram o boleto porque é ele que tinha. E ele é muito poderoso porque carrega muita informação, né? Para uma venda mercantil, no meio da cadeia de valor, ele carrega muita informação, pode amarrar com a nota fiscal, se for bem organizado, com a nota fiscal fatura. Então, eu acho que aí tem, sim, muito essa questão da importância da informação para a conciliação. Tem alguns setores que eu acho que ainda vão estar tendo muito valor no boleto, a resiliência dele, e alguns setores vão devagar ir migrando para as novas trilhas que estão se colocando à disposição aqui no mercado local. Como parte já foi para o Pix automático vai ser um futuro também, que nós vamos discutir um pouquinho com mais detalhe aqui, o que a gente acha, e aqui ninguém é dono da verdade, né? A gente pode até jogar aqui para a turma discutir, para onde vai essa divisão das trilhas de pagamento do que cada tipo de setor da indústria precisa. Então, dentro disso que o Léo falou, é uma segunda ponta que a gente acaba vendo. Aprimoramento da relação entre pagador e recebedor, né? Isso é algo que o futuro, a gente imagina que deve ser bem melhor explorado com qualquer que seja a trilha, né? Tanto a trilha de cobrança como a trilha de Pix automático, qualquer trilha, você tem que explorar um pouco mais essa relação. Uma coisa que a gente colocou como futuro, que é essa duplicata eletrônica, né, com boleto bancário. Eu vou pedir para você dar uma explicada para a gente, né, o que está acontecendo, o que você está vislumbrando na história de duplicata eletrônica. E por que do boleto? Que acho que aí é uma coisa que cabe, né? Legal. O boleto. Eu acho que é importante a gente dar uma fatiada no serviço cobrança bancária, né, que ele tem como instrumento de pagamento o boleto, vamos chamar assim, para a gente separar um pouquinho o que é a informação de cobrança, o boleto carrega parte disso, e o que é a trilha de liquidação. Então, acho que se a gente começar a olhar isso de forma separada, a gente vai caminhar para como vai ser o futuro aí da cobrança em geral, não só do boleto, né? Então, qual a vantagem do boleto hoje? Historicamente, ele foi uma referência implantada no Brasil, que por ele poder carregar, além da informação para pagamento, né, ou código de barra, e agora com a informação eletrônica, já entra na agenda dos RP, você consegue pagar no DDA, a pessoa física olha aqui, ó, paga ou não paga. Então, ele foi automatizado, vamos chamar assim, né? Ele foi digitalizado ao longo do tempo, mas ainda ele tinha a trilha de liquidação única, há um pouco mais de um ano atrás, que era através da liquidação com a compensação
compensação do boleto rodava pelo Banco do Brasil e depois liquidava no interbancário só na manhã do dia seguinte, né? Então, essa relação entre pagador e recebedor, eu acho que o boleto tem, sim, um valor até hoje, né? Porque ele carrega mais informação. Eu acho que, no futuro, não só o boleto vai ter que aprimorar as informações que ele carrega e as amarrações que ele tem que ter com a transação mercantil, com o ativo, porque o boleto pode ser um boleto de doação de igreja, que não tem... Esse boleto não tem que ter amarração nenhuma com o ativo, mas se for um boleto mercantil, onde pode ser um instrumento de antecipação e tudo mais, que a indústria já usa isso hoje. E muitos bancos hoje eles descontam um boleto, na verdade. Eles confirmam a duplicata por amostragem, vê que aquele excedente realmente está trazendo uma carteira boa e desconta o boleto, fazendo por amostragem a confirmação da duplicata. Isso é o que acontece hoje, né? E cada vez mais essa questão de... Agora já vamos passar para a duplicata eletrônica, né? Essa questão da possibilidade de uma empresa poder descontar o mesmo boleto, entre aspas, sempre quando falo desconto, sempre tem que ter uma duplicata por trás, em mais de uma instituição, gerou uma suposta insegurança. Ou insegurança, ou era o argumento que os bancos tinham frente ao Banco Central para falar por que o spread não cai. É porque tem muito risco, o cara desconta a mesma duplicata em 10 lugares, é por isso que o spread não cai. Então, esse era o discurso do mercado para o regulador, né? O spread não cai por causa disso. Aí, o regulador, ouvindo isso, pressão no regulador no mercado e da política no regulador para o spread bancário no Brasil é alto, tá bom, daí o regulador pega e fala, bom, é esse problema, então vou resolver. Então, o regulador, na visão dele, entra e fala, vai ter a registradora. A partir do momento que você registrar o ativo, a registradora vai falar, olha, esse ativo aqui, ó, essa duplicata aqui, que está vinculada aqui nesse boleto, que o boleto é só instrumento de pagamento, mas essa duplicata já foi negociada. Ó. O Banco A já comprou essa duplicata. Supostamente, o Banco B, né, se ele for comprar, se ele tiver aquele cliente indo lá descontar uma carteira de duplicatas com ele, a princípio, esse outro banco ia lá conferir na registradora. Está livre ainda? Então, deixa eu pegar para mim, senão não. Então, sinceramente, a minha visão era uma posso estar exagerando, mas era uma desculpa verdadeira para justificar que, por que o desconto de uma duplicata, por que o spread é desse tamanho. Quando o Banco Central entrou com a solução, a minha visão é que o custo desse risco, né, de um cedente estar vendendo a duplicata em mais de um lugar, alguns bancos estavam mais preparados que outros, né? Alguns bancos confirmavam, conseguiam pegar isso com menos risco e via se aquele cliente comeu bola uma vez, fica de olho, na segunda vez você já não dá crédito porque está vindo, tem duplicata que eu fui confirmar e não era boa. Na verdade, o custo de automatizar tudo isso, né, para tirar essa desculpa do spread ser alto por causa desse risco, que eu acho que é verdade, né? É uma verdade. O que a gente não sabe é quanto do spread mais alto é por causa disso. Ou se isso aí já estava no preço. E será que, se tiver o registro e com a duplicata eletrônica e tudo mais, que você consegue ter a duplicata e ter o registro do recebível, e aí dar um desconto, vamos chamar assim, com menor risco, né, para quem está realmente comprando aquele recebível, quanto que isso vai realmente melhorar o spread bancário? Aí, de novo, é questão concorrencial, né? Aí, de novo, muitas coisas aqui a gente vai falar, e o preço? Como é que vai ser o preço? O mercado vai para cá ou vai para lá, dependendo de como isso funcionar. Então, a questão da duplicata eletrônica com o boleto bancário, eu acho que é uma coisa que já está em andamento na regulação do registro, né, de duplicatas. Um dos pontos que o boleto tem como vantagem nesse momento é que, como ele já tinha a possibilidade de carregar número da duplicata, né, o que acontece? O problema de quando você negocia um boleto, esse boleto ele não pode ir mais lá, quando ele for liquidado, pela trilha que for de liquidação, ele não pode ir mais lá para aquela empresa que era dona para quem vendeu o produto, já vai ter que ir lá para o banco, ou para o outro que comprou, ou para o FDIC lá que comprou aquele recebível. Portanto, quem que garante essa transição, né, dependendo da trilha de pagamento? No boleto, como ele já carregava a duplicata, e ele tem um processamento centralizado hoje, tem a possibilidade de se pôr um módulo lá e falar, olha, me avisa se ele foi negociado, na hora que liquidar, né, eu coloco o dinheiro no lugar certo, na conta de quem comprou esse recebível, né? Então, eu diria que a duplicata eletrônica com o boleto bancário tem aí, pela arquitetura que o boleto está montado hoje no Brasil, tem uma possibilidade dele estar mais azeitado para a questão de um boleto quando ele for registrado como numa agenda de recebíveis na negociação. Mas qual é a questão?
Lembra que eu falei que o boleto, a gente tem que olhar a cobrança bancária, uma coisa como informação, outra coisa com a trilha de liquidação? E cada vez mais o mercado está, os bancos mesmo estão trazendo novas trilhas de liquidação para o boleto. Já tem boleto com QR Code, Bolepix, Bolecode, vários nomes estão dando aí. Na verdade, na hora do pagamento, você vai poder usar, quem está pagando vai poder usar qualquer trilha de pagamento. Se ele pagar com o código de barra, vai cair na câmara de compensação e vai liquidar pelo modelo tradicional. Se ele pagar por QR Code, o dinheiro vai pelo PSP, pelo PSP do Pix. PSP pagador, recebedor. Então, tem questões ainda da amarração da duplicata eletrônica com o boleto bancário, que é positivo, mas aí tem questão de como você permite outras trilhas de pagamento para dar conveniência para o pagador. Então, aí tem um futuro ainda para ser azeitado, tem um desenvolvimento em cima disso sendo feito, né, dentro do avanço aí da parte do registro de duplicatas. Quem estava no painel hoje cedo, né, a gente estava falando aí do Pix automático, né, e não sei, comentou, acho que foi o próprio Orly, não sei quem falou, olha, o Banco Central não está falando que vai exigir que, se tiver um ativo vinculado a um Pix automático, que tenha registro. Né? Diferente do que ele fez, do que o Banco Central fez com a registradora de cartões. Falou, olha, quem for negociar cartões tem que registrar. Na duplicata tem um escalonamento, aí, dependendo do tamanho da empresa, vai ter que ir ao longo do tempo ir registrando os recebíveis numa registradora. Então, esse cuidado o Banco Central já está tendo para não se precipitar na questão de um ativo vinculado ao Pix automático. Né? Porque quando você fala, vai ter que registrar, você está, com certeza, colocando mais um custo na cadeia. E a questão que isso vai efetivamente se transformar em benefício para a ponta na redução do spread ainda é uma questão a ser discutida. E a questão de preço é muito mercado. Né? Então, pode ser que tenha um benefício, pode ser que não. Então, eu acho que a questão da duplicata eletrônica, o boleto tem aí, momentaneamente, uma vantagem de integração, porque, através do processamento centralizado, que hoje está na Núcleo, ela consegue fazer um direcionamento da liquidação, quando é feita por ela, para quem é o dono efetivo daquele ativo, para quem comprou aquele ativo, né, não tendo que você ficar lá com um erro de liquidação, e nem tendo que trocar o boleto que já está na mão do devedor. Então, acho que, na caso da duplicata, tem aí um ponto de futuro que está sendo trabalhado, dá uma resiliência para o boleto bancário ainda, como ele é hoje. Mas depois a gente vai falar um pouquinho dos outros pontos para ele, para o boleto bancário. Uma outra coisa que a gente pensa em futuro é a agenda de recebimento online. Né? Isso daí é algo que já existe, né? Mas, na minha época, pelo menos, a gente tinha uma tal de francesinha. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. Né? Olha, todo mundo que é mais... Quem tem cabelo branco sabe que é francesinha, com certeza. Né? Mas a francesinha está sendo substituída por outras coisas. Então, isso daí é conveniência para quem é o cedente. São conveniências que a gente vai colocando, que a gente vai trazendo, né? E que a gente não pode perder isso. Não adianta só aprimorar a relação entre pagador e recebedor. Eu tenho que aprimorar a relação do meu cliente, que o meu cliente é o cedente. É o cara que me entregou, eu como banco, né? É o cara que me entregou a cobrança para poder colocar e para poder fazer um serviço de cobrança. Serviço esse que eu cobro, inclusive, por ele. Né? E só para antecipar, a gente também tem como futuro o nosso querido Pix automático. Né? Pix automático é algo que vai acabar mexendo com o boleto, né, em si. Por quê? Porque a maior parte de pagamento recorrente, ele é concorrente direto do débito automático, tá certo? Então, qual é a intenção do regulador? Qual é a intenção do Banco Central? Colocar para qualquer instituição financeira o produto débito automático. Eu não preciso mais ser banco para oferecer débito automático. Eu não preciso mais ter um contrato entre o banco e aquela pessoa, aquela instituição, aquela empresa que vai colocar o débito automático. Eu não preciso ter mais esse contrato. É simplesmente pegar e carregar o Pix automático e os pagamentos recorrentes daquela obrigação que todo mundo, que os pagadores têm para fazer. Então, o que a gente vê como futuro, né, exceto o preço, que a gente ainda vai falar sobre o preço, né, esse é o futuro que a gente imagina. É nesse futuro que hoje a CIM está trabalhando, principalmente no futuro do Pix automático. Né?
Modernização na cobrança, a gente acabou tendo alguns objetivos, né? A própria Núclea trouxe, mas o principal deles foi otimizar o processo de liquidação dos participantes. É o último lá, né? A otimização do processo do participante foi interessante porque, para quem não é de banco, antigamente eu tinha que pegar tudo aquilo que eu recebi, preparar um arquivo e mandar para a Núclea, que ia mandar para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil processava e devolvia. Muito bem. A modernização faz o quê? Todo pagamento que eu recebo, eu mando uma informação para a Núclea, dando baixa num tal cara que chama PCR. Na hora que eu pego e dou essa baixa, a Núclea já captura essa informação e já prepara o arquivo para poder devolver para quem é o pagador, para quem é o recebedor. Então, eu evito duplicidade. O meu processamento de cobrança ficou bem mais simples, ficou mais tranquilo de se fazer. Eu não preciso mais preparar arquivos para mandar para compensar. A própria baixa da liquidação já acaba compensando. E aqui uma coisa que eu até falei para o Léo, né? Se vocês entrarem hoje no Google e perguntarem quando começou o boleto de cobrança, quando começou? O Google vai te falar entre 80 e 90. Mentira. O boleto começou em 75. 1975 foi a primeira vez que houve uma padronização nos instrumentos no boleto de cobrança. Para quê? Para ele poder ser recebido em qualquer agência bancária. Então, isso vem desde 75. Em 93, a gente teve uma adequação, que foi a inclusão do Código de Barras, né? Em julho de 2000, a gente colocou um tal de fator de vencimento, que acho que isso daí vai ser mudado agora em 25. Ele vai voltar para o 1000, né, Léo? Vai acabar voltando para o 1000. A gente já tem quase 9.800 dias que existe o fator de vencimento. E isso vai retornar para 1000. Em 2009, a gente teve o DDA, que acabou substituindo, a gente parou de receber papel. DDA, o que é? Eu me chamar como sacado eletrônico, né? Vou no banco, me cadastro como sacado eletrônico e passo a ver no meu internet banking quais são os boletos que tem contra mim. E autorizo o pagamento ou não, mas isso é se eu quiser fazer. 2015 foi a parte do registro dos boletos. Todo boleto hoje tem que ser registrado. Por que isso? Isso foi a fase preparatória para março agora de 2024 de se implantar a modernização na cobrança. Se eu tivesse boleto não registrado, como é que eu ia dar baixa naquele boleto, se ele não tem registro, né? Em 2019 foi quando... 2019, Léo, não sei se você lembra, quando a gente estava lá fazendo as reuniões do DDA, a gente falou, não é possível que a gente tem tudo centralizado, toda a informação centralizada, e eu não consigo pagar um boleto vencido em qualquer banco. Desde 2019 isso é permitido, é possível. Por quê? Porque eu tenho a informação. Como eu já fui gestor de compensação lá atrás, uma coisa que a gente fazia muito errado era calcular a multa e o encargo do outro banco. A gente sempre errava. É impressionante. Nunca a gente acertava, né? Sempre era 1 centavo, 3 centavos, 10 centavos. A gente sempre errava. Sempre errava. Então é mais fácil ter alguém lá que chega para mim e fala, olha, a partir de hoje, o meu boleto custa tanto. Teve uma fase de transição aí, não sei se vocês lembram, que você entrava no site do banco, que você estava devendo, né, que era o emissor do boleto, e você pegava uma segunda via que ele já vinha atualizado para aquele dia. Isso foi o precursor do DDA, né? São modernizações que foram acontecendo com o instrumento boleto. Tudo isso vem já desde longa data, né? O ecossistema da cobrança bancária, e aí daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Léo, a gente tem toda essa sopa de letrinhas. A gente tem o SILOC, que o SILOC é a Câmara
de compensação, onde eu faço as compensações dos boletos. Hoje em dia é só boleto, né? Porque antes era ordem de crédito, outros que tais. Aí a gente tem a nova plataforma de cobrança, que foi algo que foi implementado para poder fazer a cobrança automatizada. A plataforma descentralizada de recebíveis, que aqui eu comecei a negociar recebíveis, efetivamente, tratando o boleto bancário como recebível. Foi a implantação do DDA, o débito direto autorizado, que aí eu passei a ser um sacado eletrônico. E agora a gente tem a compensação dos boletos, a modernização da cobrança. Tudo isso daqui diz respeito essa sopa de letrinhas. A gente acaba confundindo um monte de gente e tal, mas cada um tem a sua explicação e o seu motivo e o porquê da sua existência. Volume. Vamos falar um pouquinho de volume, né, Léo? Isso é o que o Leonardo falou. A gente tinha um crescimento vegetativo de 5% ao ano desde longa data. No primeiro trimestre de 24 para o de 23, a quantidade baixou quase 2,5%, 2,28%. Só que o valor aumentou, né? O valor subiu 2,75%. Só para vocês terem uma ideia, né? No terceiro trimestre de 23, foram compensados 1 bilhão e 478 milhões de boletos. Isso tem uma representatividade de 5,2% do total de meios de pagamento compensados, trocados. Em termos de valor, foram 2 trilhões, eu estou falando trilhões, tá? 2 trilhões, 294 bilhões, mais 274 milhões. Isso representa 9% do total do volume transacionado no país, no terceiro trimestre. Isso quer dizer que o boleto hoje, no terceiro trimestre de 23, ele representou 6% em termos de quantidade no total e 4% em termos de valor. Então, a valorização dele ainda é muito forte, né? E aí tem aquilo que o Léo estava falando antes, que eu vou pedir para ele explorar um pouquinho mais. Valores, custos. Como é que tem, dentro das trilhas que existem hoje de pagamento, o boleto ainda é uma trilha representativa, né? É uma trilha que tem... É a quarta maior trilha, né? A gente perde, claro, para o Pix, obviamente. O outro meio de pagamento é o cartão de crédito e o outro é débito. Isso está dentro do site do Banco Central, é fácil de pegar essa informação. Mas e aí, Léo, o que você vê? O que você acha disso? Com relação a volumes, valores e, mais ainda, custos. Agora a gente vai cair em custos. Deixa eu... Então, nós estamos vendo aqui, que vocês viram aqui, que o Arnaldo muito bem colocou, não na abrangência o que é cobrança, né? O ato de cobrar é muito mais amplo do que usar só o instrumento boleto. Mas o instrumento boleto ele vem aí sendo modernizado desde 1975, né? Então faz tempo. Mas quando a gente olha, que sem dúvida tem um mérito essa modernização que foi entregue agora, a parte da liquidação ainda é zero e tudo mais, mas quando a gente olha para frente, para empresas, e aí o público aqui são bancos, né, instituições financeiras, olhando, você vai entrar no mercado para ofertar um serviço para clientes, para pessoa física, eventualmente pessoa jurídica, né? E tendo já o Pix rodando, né? A agenda do Pix automático, tendo aí para outubro, se não for outubro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai estar aí. A capacidade, lembra que eu comentei que uma coisa é o ato de cobrar, você mandar informação do que você está cobrando, e outro, que é interessante, é você dar liberdade para o pagador pagar do jeito que ele quer, né? Isso aí é o melhor dos mundos para quem quer receber, né? Porque não posso criar problema para o cara que tem que me pagar, né? Então, quando a gente separa isso, a gente olha para frente e vê com quem que o boleto vai competir cada vez mais, né? Um pouco já com o Pix, para alguns tipos de serviço que usava boleto bancário, mas não necessariamente precisava de todo aquele monte de informação, né? Pega lá doação e tudo mais, para dar um exemplo.
olhando que o avanço do Pix, né, dentro do Pix sendo estabelecido dentro de uma tecnologia e uma plataforma dentro de padrões ISO 20022. Quem estava aqui num painel anterior viu o pessoal da CIM falando do Pix internacional, como você poder mandar lá a integração que eles estão fazendo aqui, tanto da plataforma local com o FedNow lá fora, podendo integrar aqui fluxos de pagamento, ó, paga lá fora, recebe, depois você vai fazer o câmbio a hora que você quer, mas tipo a possibilidade de você sair daqui do Brasil com uma informação cobrando alguém lá fora e você receber em dólar lá fora ou em euro na Europa. Então, quando você olha o horizonte para onde pode avançar essa esteira de modernização dos meios de pagamento, embasado numa plataforma do Pix, onde ela teve, sim, uma mão do Banco Central em querer padronizar e tudo mais, pode ter entrado meio goela abaixo, né, de alguns bancos, pô, tenho que implantar, tenho que padronizar, mas quem conseguir construir solução em cima disso vai poder ter um horizonte de expansão, olhando para o futuro, um leque de atuação muito mais abrangente. O boleto bancário teve as suas modernizações, mas quando a gente olha o horizonte de para onde pode caminhar um Pix, e, por exemplo, o Pix débito, né, ele podendo carregar informações equivalentes ao que carrega um boleto hoje, ou até mais, poder carregar mais informações referente à transação mercantil, né? É lógico, vai ter um prazo para os RPs se integrarem, né? O velho KNAB e tudo mais, um padrão local muito discutido, já está integrado. Então, tem, sim, uma janela, né? Um custo de mudança desse processo. Mas que, sem dúvida, quando você olha um horizonte, eu vejo que, incluindo agora, além desse horizonte que eu falei, como possibilidade que abre de negócio quando você vai para essa nova trilha, a questão de custo e depois preço, né? Para falar para onde vai o mercado. Sem olhar mais intermediários, tipo o custo de colocação e liquidação da cobrança, né? Hoje você tem um custo de colocação de um boleto na Câmara, a informação que você está cobrando. Para vocês terem uma ideia, por ano, não vou dar números precisos, mas por volta de 7,5 bilhões de boletos são colocados no mercado. Liquidados, uns 4,5. Estou falando números grandes para vocês terem uma ideia, que tem muito boleto que é colocado lá, não é liquidado, não é boleto de doação, boleto que não é pago e tudo mais. Mas já tem um custo para colocar, e depois o custo da liquidação. Quando você olha para instituições bancárias e financeiras, a trilha que o Banco Central vem fazendo para popularizar e descentralizar esses serviços, ele tem trabalhado num custo para as instituições bastante competitivo, né? Daí o Pix careca transferência é 1/10 de centavo, né? Tudo bem, o Pix automático vai ter lá, tem as suas camadas a mais, pode ser, mas mesmo assim, né, ele está indo contra o modelo hoje de cobrança, que só de custo de colocar na Câmara a informação e depois liquidar, você está gastando por volta de 6, 9 centavos, né, por transação, né? Então, essa é uma variável. Para quê? Para as instituições que estão olhando para onde caminhar, né? É lógico que hoje o boleto ainda é o principal, mas há tendências, nós temos que olhar isso olhando o que vai acontecer lá na frente. E a minha visão hoje, não dá para você abrir mão de não estar atuando no boleto bancário, né? Ele tem algumas vantagens, já carrega informação, já está integrado nos RPs, né? Tem a questão do registro de duplicatas que está caminhando, ele vai ter a habilidade de amarrar a duplicata negociada na trilha de pagamento dele e mandar o dinheiro para o lugar certo. Agora, de novo, as novas trilhas de pagamento que têm sido incentivadas pelo Banco Central tendem também a absorver essa inteligência. Então, e olhando lá na frente, as instituições têm que falar, eu não posso estar com o pé de um lado só. A conveniência que eu tenho que dar para o pagador, para o meu cliente, vai ser um diferencial de mercado. Então, um pouco de custo e um pouco de qual horizonte que vocês estão olhando, para onde vai poder abranger esse serviço, né? Quando você fala, poder disparar, agora, por isso estou falando cobrança, né? Não estou falando agora de boleto. Você poder aqui ofertar para uma empresa, um cliente ser uma pessoa jurídica que vende produto para o exterior, falar, olha, dispara aqui pela mesma plataforma uma cobrança que eu mando lá para fora e ela vai usar lá uma trilha de liquidação internacional e vai colocar um dinheiro para você lá fora. E você vai internalizar esse dinheiro aqui no câmbio no momento que você quiser. É uma apresentação que foi feita aqui junto da CIM, junto com o time do Bradesco. Então, quando você olha o horizonte de possibilidades que as novas tecnologias estão trazendo, tipo, eu acho que são variáveis que você tem que pôr numa planilha para saber, olha, onde você tem que posicionar, qual é o público que você está querendo atuar, né, como instituição financeira e tudo mais. E acho que a CIM teve um posicionamento, considero, bastante inteligente, diferenciado, para falar como é que eu consigo levar isso para o
isso para fora, para poder dar esse horizonte maior. A questão da cobrança bancária tem, sim, um histórico do boleto que ele vai poder ser transferido para outras trilhas de liquidação. A informação de cobrar não quer dizer que ele vai ter que ser pago naquela trilha, né, mais antiga, né, que a gente já vinha trabalhando no mercado há muitos anos. Então, acho que é um pouco disso que eu deixo a provocação aqui, né, olhando para frente no horizonte mais longo. Tipo, acho que a ACM está feito uma tremenda oferta aqui, está indo atrás de trabalhar nessa expansão dos meios de pagamento locais, integrando eles com os meios de pagamento internacionais. Lógico, cada instituição vai ter que ver, olha, em que mercado você atua, qual é o seu público-alvo e até onde você quer ir com a sua oferta. Mas eu acho que são as variáveis mais importantes aí para olhar o que é o futuro da cobrança. É promissor, né? Eu não estou falando do futuro do boleto. O boleto tem desafios, né? Tem desafios para se modernizar. Talvez está até um pouquinho atrasado, né? Porque o Banco Central veio por fora e fez acontecer com o Pix, né? Com as novas agendas. Eu acho que tem aí um desafio grande aí, mas tem escolhas interessantes aí que está disponível para o mercado. É isso, pessoal. O que a gente tinha para falar para vocês é isso. Está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer lançar mão de perguntas, fique à vontade. Pô. Eu sou o Luiz, eu trabalho na tesouraria da CPFL. Acho que é muito legal você ter um background de tesouraria também. Com a questão da liquidação e o pagamento agora em D0 dos boletos, você vê que os bancos vão repassar de alguma forma um eventual float, um custo de oportunidade que eles deixam de ter, e o meu custo de boleto ele tende a subir, e isso faz sentido num momento que o Pix ganha tanta atração, principalmente no pagamento de PF? Bom, aí, essa pergunta que você falou não deveria ser para mim, você tem que ver com os outros. Então, eu fiz uma análise de custo direto, que é custo que está público, né? Então, o custo lá da Câmara está público e o custo do Banco Central está público, né? Agora, quando você fala que coloca um novo meio de pagamento no mercado, qual é o preço que quem está oferecendo isso para o cliente final vai praticar, é que vai dizer se vai avançar aquele meio de pagamento ou não. Foi até citado aqui no painel anterior que no México, né? Foi no México, né? Implantaram lá, colocaram a solução lá de pagamento instantâneo, mas deixaram para o mercado precificar. O mercado fez um preço mais alto do que o tradicional, não avançou o pagamento instantâneo naquele país. Então, de novo, essa pergunta que você está fazendo vai depender muito de como que o mercado vai se posicionar. Agora, de novo, né? Você falou CPFL. Imagina o fluxo financeiro da CPFL. Né? Você vai poder, eventualmente, a nova tecnologia vai poder fazer com que um monte de banco seja recebedor do seu fluxo. Até só complementando aqui. Aonde você vai querer centralizar sua tesouraria? Né? Então, eu acho que tem duas questões aí. Uma coisa é você ter o serviço de pagamento, né, e poder receber de forma mais abrangente possível. Hoje você deve ter um monte de conta no lotérico, né? Você tem um monte de gente bancarizado que ainda vai no lotérico pagar em dinheiro, né? Que se cadastrou lá na época da pandemia, mas ainda vai no lotérico e paga em dinheiro. Então, eu acho que tem aí que analisar a camada do pagamento e a camada de onde você vai colocar a sua tesouraria. É lógico que os bancos, cada um vai exigir a sua reciprocidade, né? Eu lembro, quando eu trabalhava em banco, muitas empresas faziam projetos, né, Project Find, financiamento de uma nova linha de transmissão, tipo, colocava como garantia os recebíveis das contas futuras. E os bancos recebiam, olha, eu sei que você faz recebimento aqui das contas no varejo, mas todo dia manda o dinheiro aqui para a minha tesouraria lá num bancão lá que financiou meu projeto, porque eu prometi esse fluxo como garantia do meu projeto, do Project Find que eu fiz com ele. Então, eu acho que essa questão vai ter discussão no mercado. Eu acho que empresas como a CPFL e outras vão ter poder para discutir como vai isso equacionar, mas eu não sou a melhor pessoa para dizer isso. Mas, com certeza, esse mercado vai estar mais aberto. Né? Se você quer simplesmente o fluxo de recebimento, ok. Agora, imagina que uma empresa que tem um fluxo de recebimento e realmente está precisando financiar sua produção, financiar seu capital de giro, então precisa pôr garantia. Outra questão que o mercado vai ter que entender é aonde que está a capacidade dos bancos em dar o crédito. Qual o tamanho do balanço de cada banco para dar crédito? Então, tem vezes que você pulverizar a sua carteira, no seu caso, pulverizar a carteira onde está recebendo, e esse o Pix automático vai permitir isso, ótimo. Né? Mas, tipo, na hora de você antecipar o recebimento, daqui a pouco vai estar num banco que tem balanço suficiente para um projeto
que eu imagino que a sua empresa deve fazer por aí, né, e que não são pequenos. Então, acho que essa discussão de onde a tesouraria de cada empresa vai chamar os bancos, sentar na mesa e ver como é que vai dividir os serviços, ou se, por conveniência, vai concentrar o serviço que vai ficar mais barato se o banco fizer um pricing olhando o relacionamento. Então, de novo, aí é o papel. Aí os bancos fazem muito bem isso, né? Tem áreas, bancos de atacado, bancos de varejo, mas é uma pergunta que cada tesoureiro vai ter que chamar lá os bancos e sentar na mesa. Uhum. Olha, só tem mais uma pergunta, né? Porque a gente já estourou o tempo. Né? Se alguém tiver pergunta adicional, façam as perguntas que depois a gente passa para o Léo ou eu mesmo. A gente, se for para mim, para o Léo, a gente responde, tá? Por e-mail. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo. A modernização do boleto, ela aconteceu, vocês mostraram a trajetória. Na visão de vocês, na experiência, por que não aconteceu essa modernização nas guias de arrecadação? Ela foi só para boleto. Porque existem diversas guias, né, de tributos municipais, estaduais, federais, que é aquela coisa horrível desde 75. Acho que não teve nada. Acho que nem o fator de vencimento é obrigatório nela. Não, mas só para separar, né, os dois instrumentos. Né? A cobrança bancária ela é compensável, você pode emitir num banco e pagar em qualquer outro banco. As guias de arrecadação hoje são aqueles convênios bilaterais, né? Banco e a empresa. E a gente arrecadador. Então, aí, nesse caso, as guias de arrecadação para as empresas, elas já têm que ter convênio. Hoje, elas têm convênio com vários bancos. E, na verdade, já podia acreditar em D0, a questão de negociação. Então, por exemplo, eu vou pegar o caso da CPFL, já que você falou aqui. Se a CPFL tem convênio com o banco A, B e C e negociou lá que ela gostaria de receber com float zero, ou que for recebido na rede daquele banco ao longo do dia, poderia ter negociado e depois ia pagar o preço tudo na tarifa. Então, essa questão da modernização das guias é outro produto, é outro fluxo de liquidação que ocorre dentro do próprio banco e a empresa tem que ter conta nesse banco. Agora, quando vier o PIX automático, aí vai abrir essa possibilidade do pagamento ser feito em qualquer banco e aí a liquidação do PIX chegar no banco da tesouraria de quem está vendendo o serviço e aí ele vai negociar com o banco. Tá bom, vai chegar lá. Será que vai chegar direto na conta ou será prefere negociar com float ou não? Então, acho que vai ter essa discussão. O PIX automático é que vai poder puxar essa... E provavelmente já vai nascer modernizado. Quer dizer, já vai ser a modernização da arrecadação, vai ser o PIX automático. Eu só queria lembrar o seguinte, todos os tributos federais já estão com o código de barra. O PIX. QR Code, desculpa. QR Code. Os federais estão. Pagamento via PIX. E fundo de garantia de todas as empresas só se recebe via PIX. Não se recebe mais. Então, eu acho que, em termos de governo, o governo está canalizando para o PIX. O federal está mais rápido, eu tenho bem mais experiência rápido, disso. Bem mais rápido. O estadual ainda não, e o municipal é pior ainda, né? Por conta de simplesmente receita, né? São municípios menores. É que são 5.500 municípios, né? Até todo mundo se conversar e falar Mas é meio complicado. A gente, quando estava lá na Febraban, era um absurdo falar com esses caras. Cada um fazia do seu. Tem um custo de mudança e um prazo, que eu acho que vai ter que... Cada setor vai ter o seu timing, né, e a sua negociação de preço para ver com que velocidade ele migra para alguma outra trilha mais eficiente ou não. Gente, muito obrigado. Tá, parabéns. Vamos lá. Obrigado.